Boa noite, vamos seguir hoje, terça-feira. Hoje é dia. Tá até hoje aqui, deixa eu ver aqui direitinho. Dia 3, terça-feira 3. Tá seguindo, né? Primeiro foi domingo, primeiro dia da semana, segunda 2, terça 3. Então vamos seguir nossa reunião aqui, meditando um assunto relacionado à sã doutrina. Lembrando a todos, né, que esses assuntos da sã doutrina, o ensino para a igreja, nós encontramos especialmente nas cartas de Paulo, o apóstolo. Temos também os outros que escreveram, que são, tem Pedro, tem João, tem Tiago, tem Judas. Mas a sã doutrina, se fala sã porque é sadio para a igreja, é em conformidade com o pensamento de Deus, a gente encontra com Paulo, né, que a ele foi revelado essas preciosas verdades que vamos estar aqui desfrutando, né? Então vamos ler hoje 1 Coríntios, capítulo 2. Os outros que escreveram também têm sentidos para a igreja, só que a gente precisa tomar um certo cuidado com quando Pedro está escrevendo, quando Tiago escreve, né? Tem características ali, aquelas epístolas. Mas vamos nos centrar primeiramente aqui com Paulo, né? 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Isso. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas eu estava com um pensamento ontem, mas como a live já estava avançado o horário, eu não deu tempo de trazer. Mas é em cima ainda desse versículo do 1 até o 4 aí. Quer que leia ou já quer comentar? Se quiser ler, irmão pode ler. Se não, os irmãos já foi repetido desde ontem, né? Mas era questão da sabedoria humana, né? Que eu estava pensando antes. Porque quando o irmão Michel trouxe aquela passagem de Jó, eu me lembrei também de uma passagem lá que a sabedoria humana da terrena, ela sabe coisas também e se for para levar para as coisas de Deus, não vai dar certo. Porém, a sabedoria que vem de Deus vai ter fruto, vamos dizer assim, né? E uma coisa que eu fiquei pensando quando o irmão estava falando de Jó ontem foi uma passagem que fala que os amigos de Jó aconselhou Jó a ouvir os antigos, a geração antiga, né? E aí, na hora que o irmão estava falando, eu lembrei dessa passagem e lembrei de Timóteo, capítulo 4 versículo 7, né? E se o irmão quiser colocar lá, Mas rejeita as amas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. então, os irmãos, né? Eu vejo os irmãos falando, né? Que aí na tradução, não sei se é original, né? Tá velhas caducas. E aí eu, pensando nisso, lembrei, se o irmão até quiser colocar lá também em Jó, para nós conferir, é Jó, capítulo 8 versículo 8. Tá certo aí? Tá, é isso mesmo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te para a inquirição de seus pais. Então eu fiquei pensando, né? A sabedoria do mundo, né? Muitas das vezes alguém pode trazer isso para as coisas de Deus e achar que uma pessoa, porque ele é mais velho, é um idoso, você deve respeitar ele em relação às coisas do Senhor, a palavra de Deus, né? Mas não é isso, que se alguém for ancião nas coisas do Senhor, ele deve ter um respeito, né? Fala até no Timóteo também. Mas, infelizmente, a pessoa confunde. Aí quer colocar uma pessoa idoso, vamos dizer assim, em ter respeito, às vezes num debate, não querer responder, porque essa pessoa é mais velha, mas não tem nada a ver, é questão
de ser velho nas coisas do Senhor, né? No exercício, vamos dizer assim, esse ancião. E aí os irmãos até trazem esse exemplo, que aí eu fui pesquisar, né? Velhas caducas tem um significado da mente já sem exercício. É fábulas, vamos dizer assim. Fábulas de velhas caducas. É uma pessoa que não sabe o que diz, vamos dizer assim. Então, uma pessoa, se ele seja, só porque ele é uma pessoa idoso, mas ele não tem conhecimento do Senhor, não vai valer. E, infelizmente, no meio cristão tem pessoas que têm esse respeito. Eu fiquei pensando ontem, quando o irmão está falando, então tudo isso é uma questão que a sabedoria vai fazer, né? O cristão entender isso. Ele vai entender que um ancião nas coisas do Senhor, ele tem conhecimento, ele tem bagagem, vamos dizer assim, e ele deve ser respeitado, considerado, mas não no sentido de porque ele é um idoso. Era até aí. Outra questão, irmãos, que eu vivenciei, né, quando eu estava no meio religioso, no capítulo 1 aí de 1 Coríntios, quando fala dos gregos, né? Quando se prega o evangelho, para eles é loucura. Os judeus é escândalo, né? Que eles pedem sinal. E os gregos, que é os gentios também, para eles é loucura. Eu já vi muita pessoa no meio religioso usar erradamente, tipo as línguas. Alguém fala uma língua lá há vários anos que ninguém entende. Então, se a pessoa chega aí e questionar, a pessoa usa esse versículo. Mas as coisas, o evangelho de Deus, para aqueles que não creem, é loucura. Ou seja, distorcendo um sentido que não tem nada a ver. Porque aqui, quando fala de que é loucura, é o evangelho de Cristo. Quando se prega o evangelho puro e verdadeiro, é loucura para aqueles que não creem. Então, deturpou, digo isso porque eu vivenciei isso, né, no meio cristão, que a pessoa usa distorcidamente para apoiar suas má doutrinas, suas falsas doutrinas e, e cria até uma confusão. Versículo 2, não, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele não compreende. Porque espiritual, natural é natural. Ele só compreende o que é das coisas do homem, natural. Só que o homem espiritual, ele consegue discernir, tanto espiritual, discerne bem tudo. Inclui aí também até as coisas do homem natural. Ele consegue compreender a situação do homem. Esse homem natural aí é o homem normal nascido de Adão. É o homem natural aí. Em Romanos, lá em Romanos 3:10.
Aqui é. Esse é o homem natural. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Isso aqui é o homem nascido de Adão, caído. Versículo 14 fala sobre essa compreensão. Um cristão, primeiro nascimento dele, é natural, né? Ele nasce do homem, como todos os homens, com exceção do Senhor, né? Senhor Jesus. Ele nasce da concepção do homem, da mulher. Então, ele nasce um homem natural. Ele recebe a nova vida de Deus. E quando ouve o evangelho, ele crê e é selado com o Espírito Santo. Então, agora, nesse homem aí, um dia nasceu natural, agora nascido de Deus, tem a vida também de Deus nele, ele ainda tem a mente carnal, ele tem a mente natural, na verdade, essa mente natural ainda nele, e também tem a mente do Senhor. A ele foi dada a mente do Senhor. Só que a gente pode correr um risco de encarar a palavra de Deus como se fosse uma palavra do homem. Daí, então, ler de forma intelectual do homem, natural. Vai ter proveito? Não vai ter proveito. A gente pode ouvir a palavra de Deus, mas não compreender porque nós estamos agindo no homem natural. Eu penso assim dessa forma, né? Se algum irmão tiver algo para corrigir isso, pode ficar à vontade. E é por isso que acontece muitas vezes da gente não compreender algo que Deus está nos revelando. Esse perfeito, entre os perfeitos, eu, eu creio que esse perfeito aqui, depois algum irmão pode me ajudar nisso, já são aqueles que têm o Espírito Santo nele. Em outro sentido, a palavra perfeito também é usada para o irmão que já está maduro nas coisas do Senhor, e o objetivo dele, na vida dele, é, em primeiro lugar, o Senhor. Nesse ponto aqui, eu acredito, está falando desses perfeitos, que podem receber a comunicação do Espírito, que diz assim, comparando, as quais também falamos, não com as palavras de sabedoria do homem, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso é um homem espiritual. Ele é capacitado a realmente a conhecer as coisas de Deus. Por quê? Porque ele está estudando muito, ele é uma pessoa muito estudiosa, é uma pessoa muito atenada às informações do mundo, é muito culto. Não, isso aí é intelecto humano. A inteligência espiritual tem que ser dada por Deus. É algo que não vem em nós. O que vem em nós é o natural. Por isso que há necessidade de nos colocarmos na dependência do Senhor, para então recebermos instrução direta do Senhor, abrindo nossos ouvidos para ouvirmos e nos atentarmos para aquilo que é
a mente de Deus, né? A palavra de Deus, aquilo que é do pensamento de Deus. Aqui em cima diz assim, no 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Isso aqui é o homem natural. Não dava para ele. São as que Deus preparou para os que o amam. Geralmente, as pessoas, os cristãos, param nesse versículo aqui como se fosse algo assim que, não, a gente um dia vai saber o que é isso, que só lá quando estivermos no céu, é algo assim místico, sabe? Porque fala assim, as coisas que o olho não viu, mas está falando justamente do homem natural mesmo. Não vai subir. O homem não vai subir ao coração do homem. Ele não tem essa capacidade. Ele não vai ver as coisas que o olho não viu. Para um homem ver o reino de Deus, é preciso que ele nasça de novo. O Senhor fala isso, né? Lembra o nome aí? Nicodemos, não é isso? Nicodemos. É isso, né, Isaac? Obrigado, Isaac. Isso mesmo. É Nicodemos. O Senhor fala isso. E o ouvido não ouviu. Só quem tem capacidade de ouvir, o espírito, é aquele que tem. O Senhor fala muitas vezes, quem tem ouvido, ouça o que o espírito diz. Um homem natural não pode. Ele primeiro tem que nascer de novo, ter vida nova. E não subir ao coração do homem. A mesma coisa para absorver, entender, ter discernimento da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus, é necessário ser comunicado no coração dele pelo Espírito. São as coisas, essas coisas aí, são as que Deus preparou para os que o amam. Então as pessoas param aqui. Só que o versículo continua dizendo, mas Deus nulas, o apóstolo Paulo falando aqui, né? Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Revelou lá aos apóstolos e aos profetas. Para que todas essas revelações chegassem até nós. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso aqui, que o homem natural jamais pode alcançar, Deus nos revelou. Deus nos capacitou e nos revelou. Então é por isso que há essa necessidade. Muitas vezes é falado a um, a outro irmão, né? Até nas assembleias também. O irmão ora e possamos nos colocarmos na dependência do Senhor, porque a gente precisa. Nós temos essa responsabilidade em nós. Em Gálatas fala assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É uma responsabilidade do homem. A mesma coisa, quando a palavra de Deus é falada entre aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo, para a gente receber essa palavra, primeiramente, devemos querer fazer a vontade de Deus e Deus vai estar nos fazendo conhecer com a vontade dele. Precisamos estar na dependência de Deus. E é por isso que sempre é falado dessa forma. E às vezes a gente tenta forçar um pouquinho a barra, né? Eu também. A gente sempre força um pouquinho a barra, querendo aprender porque quer aprender, e ouve um irmão e lê uma coisa aqui, lê outra ali, mas não é assim. Não é, a coisa não é forçada, é pelo Espírito. É pelo Espírito. E a gente precisa se colocar dependente de Deus, querendo fazer a vontade dele, para então receber isso aí. O Senhor fala isso, né? João 7:17. Só botar esse versículo aqui e deixar outros irmãos aí falarem. João 7. É muito importante, né, isso aqui que o Senhor fala. Se alguém quiser fazer a vontade dele, né, que é de Deus, pela mesma doutrina, a pessoa estiver lendo a palavra, a doutrina,
conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. O Senhor se coloca aqui como um homem, assim, né? Ele sempre leva a glória para Deus, quando estava aqui no mundo. O Senhor sempre, ele se humilhou, ele não usurpou a pessoa que ele era, Deus, né? Que é a verdade. Então, ele sai como se tirando ele de cena e expressando isso. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá qual é a vontade de Deus. Mas primeiro, querer fazer a vontade de Deus. Que a gente tem a nossa vontade, como o irmão fala, né? Nós temos nossa agenda, nós temos nossos interesses, mas a gente tem que buscar o interesse de Deus, o interesse do Senhor. Daí então as coisas serão reveladas. Eu acredito também, irmãos, que a gente poderia, né, ver aquela questão do homem carnal, né? Aí já está falando do homem natural, né, o homem espiritual, mas tem também o homem carnal, né? Acho que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 3:1, né? Pode ver aí, dá uma falada para a gente também sobre isso, né? Acho que cabe aí dentro do assunto. Dá para falar rapidinho aqui. O homem natural, como a gente já viu, né? É o homem nascido de Adão, Adão caído. Mas só que o homem carnal, Paulo diz aqui, 1 Coríntios 3, versículo 3, porque ainda sois carnais. Ele está se referindo aos coríntios, cristãos, uma assembleia ali em Corinto. Então, esse homem carnal aí que está sendo falado, não tem a ver com o homem natural, porque também não compreende as coisas de Deus, mas esse homem carnal é um cristão que, ao invés de estar andando no espírito, está andando na carne, e por isso cria todas essas, acaba, por assim dizer, executando essas ações aqui que vêm da carne. Inveja, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, porque o homem natural também anda segundo a carne. Então, o homem natural é um homem nascido de Adão, pecador, e Paulo, quando fala aqui do homem carnal, ele tá se referindo a um cristão que está andando na carne. Às vezes isso é trocado, né? Às vezes até confundido. Aí fora, as pessoas pensam que aqui está se falando do homem natural. Não. O homem natural é uma coisa, o homem carnal é o cristão que age dessa forma, na carne. Ele deveria estar agindo no espírito. Só um complemento aí. Você vê que no versículo 1 lá, né, 3 e 1, ele já fala irmãos, né? Ele não chamaria irmãos pessoas que não eram cristãs, né? Aí, ele fala, irmãos, porque eles são. Ele não pôde falar como espirituais porque eles não estavam nesse estado espiritual. Mas ele falou repreendendo, como pessoas carnais, chamando ainda de meninos em Cristo, porque não houve crescimento. Então ele realmente foi duro aqui com os coríntios. Tem aqui, se algum irmão quiser comentar então. Obrigado, Isaac. Estão me ouvindo? Eu queria, dentro desse assunto mesmo que o irmão Dal trouxe, né, e foi bom que o irmão Isaac também tocou na questão do homem carnal, porque esse é o mais perigoso, né, para a sã doutrina, porque aquele que é crente, que é cristão, como a gente está vendo aí no versículo, irmãos, mas que dentro da Assembleia, né, como está sendo tratada aí
nessa epístola, 1 Coríntios, ele é quem está trazendo dissoluções, né? Eles, né, no caso, né, que são irmãos, estão trazendo dissoluções, estão trazendo confusão e está distorcendo a palavra da verdade. Então, lá na nossa porção, em 1 Coríntios 2, o irmão Dal, ele explicou muito bem a questão do ser espiritual, né? Nós recebemos a nova natureza e, junto com a nova natureza, ao crermos no Senhor Jesus e ao reconhecermos, também fomos selados, recebemos o Espírito Santo, que nos capacita a comunicar e entendermos a mente de Cristo. O irmão Dal trouxe uma referência muito boa, que é João 7,17, que pela mesma doutrina, aquele que deseja fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina, saberá se a doutrina é de Deus e não. Então, nós precisamos discernir isso, né? Estar em espírito, né? Andando em espírito, para discernirmos, né? O que é carnal e o que é espiritual. Porque o incrédulo, né? Que é o homem natural, é incrédulo. Ele deve estar fora, né? Mas o mais perigoso é o carnal que está dentro, muitas das vezes, está trazendo distorções, está trazendo uma doutrina, né? E aí a gente tem que estar em espírito, em comunhão com o Senhor, para a gente discernir essa má doutrina e tratar essa má doutrina. Eu também queria tocar em outro ponto, né, que está rapidinho, que o horário está estourando, no próprio, na nossa porção lá, 1 Coríntios 2, no verso 4, verso 4 e 5. É muito importante nós termos isso em mente o tempo todo, principalmente, né, agora que estamos no terreno de reunião, graças ao Senhor, e que isso é muito corriqueiro. Quando eu sugeri esse capítulo, eu toquei nesse assunto e vou voltar a reforçar, porque é muito fácil, irmão, nós cairmos nisso, né? E a gente tem que estar vigilante contra isso, né? Então, vai falar assim a palavra, o apóstolo Paulo dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aí eu queria dar uma ênfase nesse versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Né? Mais uma vez, frisando isso, porque a gente tem essa tendência, né, de exaltar o homem pelaquilo que ele está fazendo, né? Reconhecer é uma coisa, mas exaltar e apoiar nossa fé na figura humana é outra. E se a gente não vigiar isso, a gente cai nessa cilada do inimigo, né? Então, o irmão, ele recebe o dom, qual que seja esse dom, e no exercício desse dom, Deus, o Senhor, o capacitando para exercitar esse dom para a edificação do corpo. Se a gente não compreender que é o Senhor por trás, que é o Espírito Santo capacitando, né, que nada vem dele, nós apoiamos a nossa fé em homens e não no poder de Deus, não no Senhor Jesus, que é a fonte de todas as coisas, né? Acaba acontecendo de a gente honrar, né, reconhecer mais um irmão do que o outro por causa do ministério, por causa do trabalho do irmão. Então, isso a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar observando essas coisas e não estar deixando isso que é carnal, tá tomando conta no meio da gente, né? A gente, às vezes,
compara muito as coisas com o sistema religioso, como está acontecendo lá, como tá acontecendo. Mas se a gente não vigiar como a gente está nos comportando aqui, nós também podemos cair nas mesmas armadilhas, né? E essa é uma dessas. A gente pode estar se apoiando nos irmãos que têm os ministérios, né, mais evidente, que está aí, né, trazendo ensinamentos da parte do Senhor com relação à sua doutrina, pregando o evangelho. Isso é muito bom, mas a gente tem que separar as coisas, né? A gente tem que discernir tudo com a mente espiritual e saber que tudo vem do nosso Senhor, e a honra e a glória é sempre para Ele, não apoiar a nossa fé em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Às vezes o irmão está trazendo, não está nem sendo carnal, né? E só abrindo parênteses, o carnal, aquele que fala pela carne, ele exalta o homem. Aquele que fala pelo espírito espiritual exalta Deus. Então, isso a gente já consegue já separar o que é de Deus e o que é do homem. Mas mesmo o irmão, no seu exercício, né, em comunhão com o Senhor, fazendo as coisas da maneira correta, pode acontecer de um outro irmão não compreender e apoiar a fé no irmão, sendo que aquela capacidade, aquele dom, aquelas coisas veio do Senhor. Então, a gente honra, mas a gente não apoia a nossa fé, a gente não exalta, né, o homem. E aí a gente dá honra a todos igualmente. Tem até um versículo, acho que para terminar, irmão, 1 Coríntios 12, acho que é 12, deixa eu dar uma olhada aqui. Que fala de dar honra, né, aos menos honrados. Esse irmão, deixa eu ver rapidinho aqui, irmão, para não tomar muito tempo, o versículo exato que está. É 12:23, irmão. 23. Aí pega o 22, né, para dar um contexto e finalizar. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito. Alexandre, seu microfone desligou. Sua internet parece que estava oscilando. Eu achei que foi até aqui, mas só corroborando aí com o irmão Alexandre, rapidinho também. é, Foi até Até aí esse mesmo. versículo aí, eu estava lembrando também, né, dos ministérios não visíveis, né, que são as irmãs que vivem orando, e os irmãos também que oram, né, a todo tempo, pela Assembleia, né, pelos irmãos que estão saindo para evangelizar. Então, nos bastidores estão acontecendo as coisas, né, no mundo espiritual, que Deus está sempre preservando os seus e dando força, né, no ministério sempre. É aquilo que o Leonis colocou e a gente já encerra, né? Que o horário chegou. 9h04, 5 minutos. Vamos ver aqui. Leonis colocou, irmão, se houver tempo. 1 Coríntios 7.
1 Coríntios, é porque Traz a eu errei, primeira. velho. 1 Coríntios, Oi? o capítulo 1, versículo do 7 ao 10, é porque eu errei. 1 Coríntios, capítulo 1. Sete ao 10. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Pronto, irmãos. Então, encerramos por hoje, né? A próxima, os irmãos, seus exercícios podem estar trazendo também mais alguma coisa, ou continua se falando sobre esse assunto. O Senhor esteja sempre nos ajudando, né? E nos ajuda, com certeza. Vamos encerrar aqui, então.